Esse aqui é um trabalho de engenharia que foi desenvolvido por nós na Telege no início da década de 70, dentro de um... Isso aqui é referente a um relatório de um subgrupo de comitê de coordenação de manutenção. O Roberto Creche era o engenheiro coordenador do Comitê de Coordenação de Manutenção Geral. A Telege estava recebendo as primeiras centrais Pentaconta 1000B e foi criado esse grupo. A Telege também estava prestes a começar a encampação da CETEL e foi criado então um grupo com Maurício Menezes, José Pereira, Gerson Estrada e Bolívar Lomba Ribeiro. Por quê? Porque o Maurício ele era o representante das regiões do interior do estado. O Zé Pereira era o representante do treinamento. O Gerson Duque Estrada era o representante da capital. E o Bolívar Lomba Ribeiro era o representante da diretoria técnica. Então esse subcomitê ele foi criado com a finalidade de fazer a análise dos circuitos de teste utilizados pela CETEL para a rotina dos equipamentos PC1000A, que era o equipamento da CETEL. E fazer estudos e projetos para modificações necessárias para aplicação desses rotinadores em equipamento Pentaconta da CTB, né, que estava prestes a virar Telege, que era PC1000B. Então, nós falamos aqui, iniciando o relatório, que a CETEL entregou os circuitos de alguns rotinadores, não de todos, né? E esses foram os rotinadores, foram caixas de teste independentes. Era o rotinador de MF, de juntor de entrada, juntor de saída e conversor de entrada. Rotinador de buscador de 2 estágios. Rotinador de buscador auxiliar. Aqui são os rotinadores de seletores. Aqui os rotinadores de buscador de 2 estágios. Aqui os rotinadores de fio CAT e outros. Aqui seria rotinador para comutação nos SPL principal e auxiliar. Os conversores locais e acopladores. E nos conversores locais. Aí aqui na sequência, vamos voltar aqui para a folha 2. Então, estava se falando justamente que, com exceção dos rotinadores de multifrequência, que o circuito a CETEL nos entregou, os demais ela não tinha a parte de circuito, então vieram somente as caixas, sem descrição, e nós tivemos que fazer um trabalho de dedução a partir dos equipamentos da Telege, como é que funcionava cada caixa daquela. E nós estávamos na central 221, que foi uma das primeiras centrais ali em Tiradentes, que a Telege implantou, do Pentaconta, do PC1000B. E foi esse equipamento que nós fomos aprender lá na Espanha, durante o ano de 70. Então viemos para um trabalho prático, né? Então nós aqui estamos dizendo que analisamos todos os circuitos, que a maioria deles eram compatíveis com algumas modificações necessárias, entendeu? E que para aplicação do nosso equipamento poderíamos utilizar essas maquetes com essas modificações que nós propusemos para esses 9 roteadores aqui. De buscador auxiliar, né, de seletores, de fio CAT, de comutação, seção secundária e primária. Então, para esses aqui,
roteador para teste de juntores intermediários, nós poderíamos utilizar. E o roteador de conversor local, quando utilizado para chamadas DDD, deverá ser afetação de conversor, por causa do fio C. Serão modificações técnicas para fazer, para ter condição dos roteadores operarem, né? Aqui também tem uma coisa interessante, que faz referência, que nós ressaltamos que os circuitos desses roteadores, né, foram assim, projetados teoricamente por nós fizemos o projeto teórico, né, e que seria importante agora que se fizessem os protótipos, né, obviamente tem que ser já com o fabricante, que no caso era a Standard Electric, né, para que através do protótipo se veja o perfeito funcionamento. Então aí aqui a gente termina o relatório, eu assino, o Gerson, o Pereira e o Bolívar. Então aqui é interessante, porque aí tem uns dados referentes aos equipamentos, né? Os dados obtidos no caso do registrador local, né? Registros referentes a todos os tipos de chamadas, o número total de chamadas, número total de chamadas completadas, número total de chamadas falsas, número total de chamadas nas quais o assinante chamado encontrava-se ocupado, que é o CO, número de chamadas com defeito, que é o CD, número total de reencaminhamentos e vai por aí afora, né? Todos os tipos de chamada. É interessante que eu tinha feito um trabalho anteriormente a esse comitê da automatização do robô de 10 chamadas simultâneas. Foi um trabalho que eu fiz sozinho, esse desenvolvimento, e a Standard Electric implantou esse projeto em todas as centrais da CTB Telerge. E aqui é uma coisa semelhante num dos rotinadores que a CETEL tinha para rotinar partes de centrais, né? Aqui são as descrições dos rotinadores de MF que a CETEL tinha, só tinha desse. Por isso que nós só tivemos desse aí, os outros nós tivemos que deduzir tudo. E aqui que é uma coisa muito interessante, porque isso aqui é o cálculo das bobinas quando você tem um circuito, como esse circuito aqui, né? Você tem aqui o robô da CETEL e aqui é a especialização, as modificações que nós propusemos. Então, esse aqui é o nosso projeto. Então, aqui estão os relés. Cada aberturazinha dessa aqui é um contato do relé. Aqui é um contato aberto. Em outra situação vai ter um contato fechado. Então, esse é o circuito que, dependendo do momento, do tempo, o contato está aberto ou o contato está fechado. E esse contato, ele está num pente atrelado, é uma empilhagem atrelada à bobina de cada relé. Então, tudo isso você tem que calcular, entendeu? Então, deixa eu voltar para cá, que aqui mostra, por exemplo, um relé, que é esse relé I, que nós projetamos. Ele tem uma armação D2, ele tem uma bobina que é a 10C, ele tem uma empilhagem que é a 700. A empilhagem é uma parte metálica onde ficam todos os contatos, o pente de contatos do relé. E tem uma corrente em miliamperes de 8 miliamperes. Então, essa armadura aqui D2 é a armadura que quando o relé atraca, quando a corrente passa, né, ele puxa aquela armadura e aí os contatos todos se fazem ou se abrem, né? Dependendo de como você projetou, né? Contato aberto ou fechado na hora que a corrente passa. Então aqui está um cálculo, né, de um relé desse, e nesse caso aqui, né, você tem um ampere-espira de 247, a bobina 10C, ela tem 308 ampere-espira.
O número de espira dela é 30.800 espiras, quer dizer, aquele enrolamento que a bobina é feita por um fio enrolado, né? Então essa bobina tem 30.800 enroladas de fio. E a corrente que passa nela é o ampere espira 247 dividido pelo número de espiras, então dá 8 miliamperes. Então, submetido a uma voltagem de 48 volts, que é a energia contínua que alimenta a central, sempre você dá uma perda de 10%, considera 44, né? Então isso vai dar aqui qual é a miliamperagem de 12 miliamperes final que vai passar na bobina. Então aqui está a especificação do relé, I, que é D2, 10C, 700A e 8 miliamperes. Aqui é um outro exemplo de um outro relé. Nesse caso aqui é o relé 10D4, 353 ampere espira. Aí vem aqui, ele atrai 409 gramas. Olha a força de atração desse relé, porque ele atrai um pente cheio de contatos, né? Aí aqui está o exemplo de novo, a bobina, né? No caso, é esse exemplo aqui, ó. Você tem uma resistência a 310 ohms, depois tem aqui o enrolamento da bobina, tá certo? Então, para você calcular a corrente que passa aqui nesse circuito, tem a resistência desse resistor e tem a resistência do enrolamento da bobina. Então, para você calcular isso aqui, você tem que considerar essas duas resistências nesse circuito, que é o que é feito aqui. Isso foi feito para cada relé em função da quantidade de contatos que cada relé tem. Então aí são os relés que estão todos aí envolvidos nesse circuito, né? E aqui uma coisa, aqui também, mais um detalhe aí dos relés. Você tem um contato aqui quando ele está fechado e tem um contato aqui quando ele está aberto, para que o circuito funcione. E isso vai mudando a cada segundo, em função de um contato abre e fecha o outro fecha, abre o outro, é a sequência de uma chamada telefônica. E aqui, eu vou até aproximar um pouquinho, é um quadro que mostra, aqui na esquerda, você tem aqui, ó, o modelo de qual relé você está falando, né? A quantidade de contatos. Então, tu vê aqui, ó, do 1 até o 12. São 12 contatos. Na verdade, esse primeiro relé que está aqui, ele só operou 6 contatos. Já esse outro aqui já operou 10 contatos. 11 contatos. Então, esse relé que opera 11 contatos, a força de atração dele tem que ser maior, porque o pente vai trazer aqueles contatos todos que vão abrir e vão fechar, né? Tem que fazer força, por isso dá aquelas 490 gramas naquele relé que vocês viram lá. Então tudo isso aqui é calculado, essa montura de relé, os contatos e a especificação de cada bobina, da corrente que passa, tudo isso está dentro do projeto que foi feito, no caso aí. E no relatório nosso também nós fazemos uma proposição que é para que, isso está feito aqui no final aqui do relatório, para que esses rotinadores que são caixas independentes, que eles possam ser projetados num painel lá da central, né, num painel integrado que faça todas as funções desses 10 rotinadores, num quadro lá da Central Pentaconta, né? Esse foi o nosso trabalho de engenharia e que foi aprovado. Com louvor. Parabéns ao grupo.